Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre .NET 6. Então hoje nós vamos ver um pouquinho as novidades que o .NET 6 trouxe para a gente, a versão 6 do .NET, e o que isso influencia nas aulas deste curso e no nosso estudo de .NET daqui para frente. Vamos começar aqui olhando a página da Microsoft sobre a política de suporte dela para o .NET Core. Né? Obviamente, como qualquer software, né, o .NET também passa por atualizações de versão. As versões novas vão aparecendo, recursos novos vão aparecendo e, eventualmente, coisas que a gente sabia não funcionam mais da mesma maneira e coisas que a gente não sabia passam a ser importantes para o nosso conhecimento. Então, a gente vai ter que sempre nos atualizar em relação às novas versões que vão saindo. Tá? Então, nessa página aqui, eu vou colocar o link na descrição, ela tem aqui o ciclo de vida do .NET. Né? Então, hoje, vocês podem ver que dentro das versões aceitas, né, das versões suportadas do .NET, a gente ainda tem o .NET Core 3.1, o .NET 5 e o .NET 6, recém-lançado agora em novembro do ano passado. Tá? Então, vocês podem ver que é mais ou menos a diferença de uma versão para outra é de um ano. Então, final de 2019, final de 2020, final de 2021. Tá? E várias outras versões que não têm mais suporte já não estão nessa mesma política. Tá? Esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra a cadência dos lançamentos de .NET planejados pela Microsoft daqui para frente. Né? Então, ela tem duas linhas de versões, uma versão chamada corrente, né? Uma versão que ela tem correções e recebe correções durante 18 meses, e versões que são chamadas LTS, ou Long Term Support, ou seja, que vão receber suporte por mais tempo. Né? Então, percebam que a gente tem uma alternância, né? Então, é uma versão LTS, uma versão que eles chamam de corrente, o nome é estranho, mas é a versão intermediária entre versões LTS. Né? Então, nós vamos ter uma versão que vai ter suporte por bastante tempo, uma versão avançada, né? Uma versão nova, depois outra versão com suporte de longo tempo. Né? Essas suportes de longo tempo a gente tem 3 anos de duração. Tá? Então, desenvolver aplicações nessas versões aqui garantem que elas vão funcionar por mais tempo do que as aplicações que estão nas versões correntes. Né? Então, percebam que a gente tem aqui 2019, final do ano, novembro de 2020, novembro de 2021, e aí o planejado. Né? Nós estamos aqui na versão .NET 6, planejado para o final já de 2022 .NET 7, para o final de 2023 .NET 8, e por aí vai se a política não mudar. Né? Eu percebo que o .NET 7, a próxima versão, ela vai ser uma versão current, não uma versão LTS. Né? Uma grande nova versão mesmo é a próxima .NET 8. Né? O nosso curso, praticamente todo ele foi gravado nesse período entre o lançamento do .NET Core 3.1 e o lançamento do .NET 5. Né? Então, praticamente todos os vídeos do canal estão aqui usando o .NET Core 3.1 ou .NET 5. E agora a gente já tem o .NET 6. Né? Como é que a gente lida com essas coisas? Né? Na realidade, a grande necessidade que a gente tem de lidar com isso nesse momento é que existem mudanças no .NET 6 que surgiram agora, né, há poucos meses atrás, 2 meses atrás, que alteram a maneira como os programas são criados e podem gerar algumas dúvidas quando vocês assistirem às minhas aulas. Tá? E, obviamente, o conhecimento do resto da vida de vocês. Então, eu achei interessante fazer um vídeo aqui para a gente poder tratar especificamente dessas mudanças que houveram no .NET 6 em relação a tudo aquilo que existe no canal explicado nas versões anteriores. Ok? Então, uma coisa interessante, né, é que a gente tem
quando a gente faz o download, né, do .NET, a gente está baixando duas coisas. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Né? Essa aqui é a página de download do .NET, vou colocar o link na descrição também. E nessa página você vai ver dois grupos, né, versões que ainda estão em suporte e versões que estão fora de suporte. Vamos ver aqui nas versões ainda em suporte, vocês vão ver que são aquelas mesmas três que a gente viu, né, no link anterior, que é exatamente esse aqui. E vocês vão ver que a gente tem lá o .NET 5 na versão corrente e o .NET 6 na versão LTS, é a recomendada. Então, vamos entrar aqui na versão .NET 6. Digamos que eu quisesse baixar o .NET 6 na minha máquina. Então, percebam que ele tem aqui várias versões. Ele avisa que a 6.0.1 é uma versão que teve uma correção de segurança, especificamente. Né? Ele me avisa por que essa versão existiu. E quando eu abro aqui, a gente vai ver que o SDK dela, que é o conjunto de ferramentas incluídas no .NET que permitem que eu crie programas, né? Então é a parte do .NET usada pelo programador, está na versão 6.0.101 e eu posso baixar ela de diversas maneiras em diversas plataformas diferentes. Então, por exemplo, se eu estiver usando o Windows, eu posso baixar ela em 64 bits ou em 32 bits no formato de instalador. Essas são as maneiras mais comuns, né? Provavelmente é que você vai usar na sua casa para criar o seu ambiente. O interessante desta página aqui é que ele te diz aqui, ó, que neste pacote do SDK 6.0.101 estão incluídos alguns runtimes, alguns ambientes de execução, entre eles o .NET Runtime 6.01. O que é o .NET Runtime? Tá? Ele é um componente que só é necessário para executar o programa. Tá? Então, se você vai pegar um programa que já está compilado e vai rodar no computador de alguém, sem precisar desenvolver lá, você só vai executar o programa, você não precisa do SDK, você precisa somente do runtime. Então, o SDK é usado para criar o programa, compilar, né, gerar o pacote de instalação, e o .NET Runtime é usado somente para executar. Tá? Inclusive, ele já é integrado com o Windows. O Windows Update ele faz a atualização disso aqui sempre que possível. Tá? E percebam, né, que não é a mesma versão, né, aqui é 101, aqui é 1, tá? Os números aqui estão parecidos, mas nem sempre é assim. Por exemplo, se você pegar aqui a .NET 5, a última versão do SDK, que é a 5.0.104, ele tem o runtime 5.0.13. Okay? 5.0.404, né? Do SDK, vem com o runtime 5.0.13. Ambos .NET 5. Né? Aqui eu consigo baixar eles 64 bits, 32 bits para o Windows. Tá? Entendido aqui como é que isso funciona, né? Quando eu instalo o SDK, eu já recebo a runtime, mas eu posso baixar ele separadamente. E, inclusive, eu posso ter várias versões no meu computador. Então, eu posso ter quantas runtimes eu quiser, quantas SDK eu quiser no meu computador para uso. Como é que a gente verifica isso? Tá? Então, eu vou abrir aqui um terminal. Eu deixei uma pasta qualquer aqui, mas não vai importar. A gente pode utilizar o utilitário do .NET, né? Digita .NET, ele me mostra uma lista de comandos. Tá? E esse utilitário .NET, ele permite que eu pergunte algumas informações para ele referente ao meu sistema. Né? Então, por exemplo, se eu usar essa aqui, ó, .NET -list SDKs, ele vai dizer para mim quais são os SDKs instalados na minha máquina. Então, ele está dizendo para mim que eu tenho o .NET 3.1, 410, 3 versões do .NET 5, mais recente 302, não é a 404 que está lá no site, né? Então poderia atualizar o 5 ainda, se eu quisesse, e a 6.0.101, que é a mais atual para o .NET 6. Né? Eu também posso usar o .NET -list runtimes,
para ver quais são os runtimes que eu tenho instalados. Tá? Os do ASP.NET Core não interessam para a gente agora, nem os Windows Desktop. Os que interessam para a gente nesse momento são os NetCore App. Tá? Então percebam que eu tenho o runtime do 2, do 3, do 5, várias versões do runtime do 5 e a versão do 6.0.1 aqui. Ó. Okay? Então, é assim que a gente percebe, né, quais são os runtimes que a gente tem na nossa máquina, e os SDKs. Eu também poderia ter feito .NET-info e ter um resumo aqui. Né? Quando eu rodo .NET Info, ele me diz qual é a SDK padrão, né, aquela que está valendo para os meus projetos. Se eu pedir para criar um projeto novo, ele vai criar nessa SDK que está escrita aqui, ó, no caso, versão 6. Tá? Ele diz que eu estou rodando no Windows, versão 10, né? E me diz qual é o meu host, ou seja, qual é o runtime que está rodando os meus programas, que é o 6.0.1. Tá? Então, perceba, SDK 6.0.101 e runtime 6.0.1. Ok? O runtime 6.0.1 instalado aqui. Tá? Ele te dá uma lista depois, né, a mesma lista de SDKs, 6.0.101, que é o atual aqui, e nos runtimes 6.0.1, que eu vejo que é o atual aqui pelo host. Tá? Então essa é uma maneira de você descobrir quais são os SDKs e quais são os runtimes que estão configurados na sua máquina. Tá? E como é que eu sei se eu estou na última versão? Eu posso fazer o comando .NET SDK check, ou posso ir lá naquela página que vocês acabaram de ver, mas se eu fizer .NET SDK check, ele vai dizer para mim, tá? Das minhas versões, né, que eu tenho uma explicação delas, qual é o status, ele fala 3.1 tem um patch, a 5 vão morrer, porque ela é current, né, e a 6.0.101 está atualizada. É isso que ele está dizendo para mim. Tá? E a mesma coisa para cada um dos runtimes. Vai ver que os runtimes da versão 6 estão todos atualizados. Então ele vai, você pode usar esse comando aqui para visualizar os status. Eu tenho várias versões aqui porque eu desenvolvo a .NET já há algum tempo. Essa máquina já está há bastante tempo instalada aqui, com várias versões sendo atualizadas. Né? Então, se você fizer uma instalação limpa, provavelmente você só vai ter a última versão, né? O .NET 6. Ok? Bom, por que isso é importante? Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende quando inicia um projeto, ou inicia a estudar .NET, é a criação de um projeto do zero, né? E esse projeto do zero ele é gerado a partir de um template. E esse template ele foi alterado na versão do .NET 6 para incluir recursos novos da linguagem C Sharp, incluídos no C Sharp 8, 9 e 10. Né? C Sharp 9 é a linguagem que é a versão da linguagem que tem suporte no .NET 5, e o .NET 6 já tem suporte ao C Sharp 10. Então, na versão 6, eles resolveram incorporar tudo aquilo que já estava no C Sharp 8, 9 e no 10 e que ainda não estava no template padrão. Para não dificultar as pessoas, para não ter que fazer esse processo que a gente está fazendo agora de entender o que estava acontecendo. Tá? Mas na versão 6, né, eles entenderam que já era o momento de indicar para as pessoas que elas devem usar as novas sintaxes, as novas possibilidades da linguagem C Sharp para tornar os seus programas mais legíveis e mais simples de trabalhar. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui no repositório de correções do nosso curso. Né? Então, vou colocar o link lá na descrição também, para quem não conhece, tem um repositório com correção de todos os exercícios do nosso curso. Né? Eu vou pegar aqui um exercício qualquer, vou pegar o exercício de cidades. Tá? Esse aqui é o exercício de cidades resolvido, ele foi resolvido há 5 meses atrás, ou seja, a gente ainda não tinha sido lançado o .NET 6. Né? E aqui eu tenho um projeto todo, né,
o arquivo csproj e o arquivo .cs, program.cs, que são os dois arquivos que a gente versiona dentro do nosso projeto. Se você olhar os cidades, você vai ver que neste arquivo XML aqui, formato XML, onde vem as configurações do meu projeto, ele está dizendo que o meu target framework, ou seja, o meu framework alvo, aquele para qual eu desenvolvi, é o 5. Okay? Então esse programa foi feito para rodar em .NET 5. E se eu olhar aqui o meu program.cs, vocês vão ver que ele tem várias linhas, né? Mas aquelas que efetivamente a gente escreve, né, são as linhas que estão aqui dentro do bloco main, né, que são basicamente esses 4 console write lines aqui, para esse exercício específico. Cada exercício você vai escrever os seus comandos. Todo esse bloco que está externo aqui, né, tanto antes quanto depois, todas essas 11 linhas que a gente não digitou aqui, elas são parte do template padrão, né, lá do .NET 5. Então ele já vem digitado para mim quando eu crio um projeto. Então, digamos que você aprendeu assim nas minhas aulas, nos meus vídeos, né, aprendeu isso em tutorial de internet, em próprios materiais da Microsoft, e aí você vai reproduzir na sua máquina. Tá? E você está com o .NET 6. O que vai acontecer? Vamos criar um projeto .NET 6 aqui para ver. Eu vou criar uma pasta, vou chamar de novo, vou chamar de Proj .NET 6. Okay? Esse vai ser o nome do meu projeto. Eu vou entrar nele e vou fazer o nosso comando lá, .NET New Console, padrão, tá? Então, a gente já sabe como é que isso funciona, né? Ele vai gerar os arquivos para a gente com aquele template padrão. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver que exatamente ele criou o arquivo csproj e o arquivo program.cs. Foi exatamente esse procedimento que foi feito quando essa correção foi criada. Tá? Inclusive tem vídeo no canal disso sendo feito. Então, vamos olhar para esses arquivos aqui, vamos ver o que esse template criou. A gente está esperando que seja algo parecido com isso aqui, né? Então vamos ver. Vamos abrir no Visual Studio Code. Eu vou abrir por aqui, que eu já deixei aberto aqui dentro do nosso VS Code. Já tinha deixado ele aberto na mesma pasta, tá? Então, se eu olhar aqui o arquivo de projeto, vocês vão ver que o target framework dele é .NET 6. Tá? Então, ele é feito para rodar em .NET 6. Que também ele tem 2 linhas a mais do que tinha o csproj aqui no template do .NET 5. Né? Percebam que ele tem 2 linhas a mais. Essas 2 linhas a mais aqui são funcionalidades das versões mais recentes do C# que justamente vão permitir que o nosso arquivo program.cs, que antes era grande desse jeito, possa se tornar agora, nessa versão muito mais simplificada, que tem aqui um comentário, mas como a gente sabe, comentário pode ser excluído, uma versão super curta, somente com o comando que deve ser executado e sem estes comandos antes e estes comandos depois. Então, se eu quisesse fazer esse mesmo programa aqui, né, do exercício cidades, eu poderia simplesmente digitar aqui os comandos de exibição. Perceba que não tem mais nada em cima nem embaixo. E se eu vier aqui e fizer um .NET Run, tá? Acho que eu tenho que entrar na pasta, né? CD .NET 6 e fizer um .NET Run, vocês vão ver que ele vai funcionar. Okay? Demora um pouquinho a compilação da primeira vez, natural. Mas vocês vão ver que ele vai compilar normalmente. Ok? E vai executar como
era esperado. Tá? Mas olha só, né? Em todas as aulas do canal, você vai me ver explicando, fazendo uma estrutura dessa aqui. Ó, tá? E o que aconteceu no .NET 6 que você não precisa mais dessa estrutura? Né? Então, na realidade, o template não tem mais isso aqui, não é porque você não podia, porque ele gosta de ser verboso, né? Porque ele gosta de ter muito texto. É porque até a versão 10 do C Sharp não tinha uma maneira bacana de fazer isso. Né? Agora, com o C Sharp 10, existe a possibilidade de você esconder, tirar esse using aqui, né, e deixar ele implícito, ou seja, o próprio compilador vai introduzir alguns usings que vão estar sempre presentes, não é só o system, tem mais alguns. E todo esse código aqui, ó, que servia para o compilador descobrir aonde ele tinha que começar o programa, tudo isso aqui agora o compilador está conseguindo descobrir sozinho e aí você não precisa falar para ele. Tá? A partir dos recursos do, do C Sharp 9 e do C Sharp 10 incluídos no .NET 6. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que sempre que vocês me verem fazendo no vídeo alguma coisa assim, vocês vão ignorar o que tiver para fora, desde que você tenha usado o template do 6, e escrever só o que está aqui. Normalmente, escreveu só isso aqui e acabou. Sem nenhum problema. Tá? Bom, existem algumas configurações no VS Code que você precisa fazer para que ele entenda isso aqui corretamente. Tá? Você pode ver que eu aperto pontinho aqui e ele não abre aqui o meu IntelliSense, né, a listinha de comandos. Ele não me mostra aqui, se eu tiver um erro, ele não está me mostrando nada, tá? Porque ele não está preparado aqui para trabalhar com .NET, tá? Com C Sharp. Então, geralmente, né, quando você abre um projeto C Sharp, eu vou fazer aqui, só para vocês verem. Aqui eu não estou com a pasta do projeto aberta, mas eu estou com uma pasta acima, né? Ok? Conseguem perceber? Eu vou dar um code "-r" ponto aqui na pasta interna para que ele reabra o VS Code direto no projeto, como se eu tivesse vindo aqui e feito isso, tá? Então, quando eu abro uma pasta que tem um projeto .NET, o VS Code ele vai entender, né, ou vai tentar entender que tipo de projeto tem aqui dentro e tentar, da melhor maneira, te mostrar e conseguir trabalhar com esse cara aqui. Né? E te dar uma ajuda no máximo possível. Às vezes, ele aparece uma telinha aqui embaixo, né, falando para você, olha, tem uma extensão recomendada de C Sharp, posso instalar? E você pode dizer sim. Se não aparecer, como não apareceu aqui agora, você sempre pode vir aqui na lista de extensões, tá? Tem as instaladas e as recomendadas, tá? Nas recomendadas, geralmente vai aparecer essa extensão aqui do C Sharp, tá? Se não aparecer, você sempre pode vir aqui e digitar C Sharp e procurar essa aqui que tem o sinal de verificação da Microsoft, tá? Esse aqui é o desenho, e instalar essa extensão, tá? Quando você instala essa extensão, você está instalando tudo que o VS Code precisa para te ajudar a trabalhar com C Sharp, tá? Inclusive uma ferramenta chamada OmniSharp, tá? que é um analisador de código, tá? Então ele está instalando aqui. Vou esperar um pouquinho a instalação e já volto
com vocês. Então, terminou a instalação. Tá? Já temos aqui, então, a extensão. Ele está baixando aqui ainda algumas dependências, não tem problema. Percebam que agora, quando eu abro aqui arquivos do C# e do... Ainda não terminou aqui, né, na realidade. Tá? Deixa ele terminar de fazer aqui. Tá carregando aqui. Terminando, eu volto. Ok. Agora ele apareceu um finished aqui. Então agora a gente já tem a capacidade de trabalhar com C#. Ele está me perguntando se ele pode criar alguns arquivos para facilitar o debug, a própria extensão está fazendo. Você pode colocar yes, nesse momento você não vai precisar dela, mas eu vou colocar não agora, porque a gente vai precisar delas agora, mas não vai fazer mal nenhum se você colocar. Ele vai criar mais uns arquivinhos aqui. Tá? E agora, né, o nosso VS Code está pronto para trabalhar com C#. Então percebam que ele já me mostra onde tem erros. Se eu arrumar, ele já passa a funcionar. Tá? Se por um acaso, para você, não funcionar nessa nova sintaxe aqui do .NET 6, pode ser que você tenha que fazer uma configuração nas extensões, especificamente nessa extensão do C#. Você vem aqui, ó, em configurações da extensão, faz uma busca aqui por .NET 6 e marca essa opção aqui, ó, usar .NET moderno. Tá? Se você desmarcar isso aqui, ele vai pedir para restartar o OmniSharp e você vai ver, vai restartar aqui, né? E você vai ver que ele, com aquela opção desligada, né, essa opção desligada, ele não vai entender direito esse código aqui, tá? Eu vou... recarregou, né? Não agora, aquela mesma pergunta. Perceba, ó, que ele não entende nada desse código. Mesmo estando com a extensão do C# instalada, ele não conhece essa sintaxe aqui. Está falando que eu não conheço console, apesar que claramente ele já está analisando isso aqui como um código C#. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Vou aqui, ó, abre a extensão, configurações da extensão, digito aqui .NET 6 e ele vai aparecer essa aqui, ó, usar .NET 6 moderno. Eu ativo isso aqui e reinicio o OmniSharp. Tá? Feito isso, ele vai conseguir entender o seu código, demora um pouquinho para reiniciar, ele vai perguntar de novo, não agora. Mas quando funcionar, eu tenho que parar o mouse aqui de console e ele tem que entender que é system.console. Tá? Se eu fizer isso aqui, ele já entendeu o seu código. Tá? Certo? Você não tem mais o using aqui para dizer para ele, mas mesmo assim ele já entendeu o seu código. Então, todos os exemplos que eu fizer nas aulas, né, durante os vídeos que você for acompanhando, ou que você já acompanhou, e tiver escrito nesse formatão aqui, ó, né, com isso aqui tudo, você pode ignorar e escrever só essa parte aqui, tá? Estando com o seu ambiente com o .NET 6 instalado, usando o .NET New Console do Framework 6 e com o seu VS Code com a extensão instalada. Extensão instalada normalmente as pessoas já têm, né?
mas com essa configuração aqui do .NET 6 usar a sintaxe moderna. Tá? Isso aqui é necessário. Ok? Então, para a gente ter uma comparação melhor, eu vou vir aqui então, vou voltar uma pasta, vou fechar esse projeto aqui, não preciso dele agora, e vou criar 2 projetos aqui para que a gente consiga novamente dar uma olhada no que mudou nesse template. Né? Então aqui, dentro dessa pasta aula V6, eu tenho o projeto que eu tinha acabado de criar, eu vou apagar ele. Tá? Ok, não tem mais nada aqui. E vou criar 2 projetos. Então vamos usar o .NET e o console. Vou mandar criar na pasta, numa pasta que eu vou chamar de V6. Tá? E agora eu devo ter, depois disso, se eu der um dir, devo ter uma pasta V6 que tem um projeto naquele template do .NET 6. E vou usar um outro na pasta V5, onde eu vou usar a versão --framework e vou passar o parâmetro net 5.0. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou dizendo? Que ele vai criar uma aplicação console, mas para o framework 5, usando o SDK do framework 5. Perceba, usando o SDK do 5. Tá? Então, eu tenho que ter o SDK do 5. Se eu tiver qualquer SDK do .NET Core 3.1, e eu quiser fazer um projeto daquele framework, eu consigo fazer passando aqui o nome do framework. Tá? Se eu quiser criar um projeto no formato antigo, né, eu posso fazer assim. Então agora a gente tem 2 pastas, ó, V5 e a V6. Eu vou abrir o VS Code, né, nessa pasta externa para que os 2 projetos estejam lá dentro. Tem que dar não vou poder usar o "-r", porque eu tenho a janela aberta. Deixa eu fechar ela aqui. Ok. Quando você tem a janela aberta como administrador e tenta abrir outra pela linha de comando, ele reclama. Tá? Eu tenho as 2 pastas lá. Ó. A V6 eu criei normalmente. Então lá eu tenho um projeto .NET 6, né, com aquelas diretivas novas, e o meu Program CS só tem console e write-line. Tá? Então percebam que ele já identificou tudo certinho, porque a gente já fez aquela configuração lá do .NET 6. E se eu abrir a pasta do V5, percebam que ele está apontando para o Framework 5, porque foi o que eu disse lá na hora de criar. E se eu olhar o Program.cs, ele está naquele formato antigo que a gente já conhecia. Tá? Então, vamos olhar aqui. Ó. Vamos abrir esse cara e vamos abrir lateralmente o outro. Então, ó, no V5, meu framework era NET 5, e no V6, framework é NET 6, mais essas 2 opções novas. Tá? Foi o que mudou. No program, né, percebam, eu tinha toda essa estrutura aqui, tá? Toda essa estrutura aqui, que agora é implícita. Então, percebam que este comando aqui, ó,
É exatamente o mesmo comando desse aqui. Curiosamente, eles colocaram uma vírgula aqui que não tinha antes, mas é o mesmo comando. Não. Hello World, Hello World. E este comando aqui é exatamente este. E tudo que está fora eu não preciso mais. Percebam que esse cara aqui está na versão 5. Se eu apagar esse cara aqui, você vai ter erro. Porque este cara aqui está no projeto V5. Então, no projeto V5, eu não posso fazer isso. Vou apagar essa linha de comentário. No projeto V5 eu não posso fazer isso, mas no projeto V6 eu posso. Ok? Então, o que vocês vão fazer para acompanhar meu curso? Baixa o .NET 6, sempre que em projetos .NET 6, então .NET New Console, normalmente, tá? Só prestem atenção naquilo que está sendo explicado, porque aquilo que está sendo explicado neste formato. Mas na hora que você for escrever os seus programas, você vai ignorar tudo isso aqui e vai escrever somente isso aqui dentro do seu programa.cs, tá? E vocês podem perceber que os dois vão rodar normalmente, tá? Então, se eu der aqui um cdv5 e um .NET Run, deixa eu só salvar os dois caras aqui, você vai ver que o V5 vai funcionar com Hello World sem vírgula, né? Que antes não tinha vírgula. Enquanto ele compila aqui, já vou abrir um novo terminal. Olha lá, Hello World sem vírgula. E se eu entrar na V6 e dar um .NET Run, vocês vão ver que ele também vai funcionar, porém, meu Hello World vai ter vírgula, porque no template novo eles colocaram uma vírgula aqui. Okay? Então, os dois programas funcionam, cada um rodando num runtime diferente e construído com um SDK diferente. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.